Bom dia a todos, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Gente, eu só sei que nada sei. Bom, nós vamos hoje falar de uma parábola que eu gosto muito, que é a parábola do avarento ou do homem insensato, tá? Então, algumas traduções trazem o homem avarento, outra o homem insensato. Então, eu vou ler o trechinho da parábola, que é bem curtinho. As terras de um homem rico produziram abundantemente. Ele então discorria consigo: que hei de fazer, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Finalmente disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores e neles guardarei toda a colheita e os meus bens. E direi à minha alma: tens muitos bens em depósito para largos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Deus, porém, disse a esse homem insensato: nesta noite mesmo virão demandar tua alma. E as coisas que ajuntastes, para quem serão? Assim acontece aquele que entesoura para si e não é rico em Deus. Lucas capítulo 12, versículo 16 e 21. Então, essa parábola de Jesus, ela vem nos ensinar que tudo que temos aqui na terra é empréstimo. Tudo é empréstimo. Porque Deus, ele é imensamente rico. E nós temos aí o universo, o multiverso, onde Deus, ele não poupa esforços. Porque quando Jesus falou, eu trabalho, meu Pai trabalha sempre. Então, Deus está constantemente criando. Então, essa parábola, ela vem nos dizer, primeiramente, da necessidade do trabalho. O livro dos Espíritos traz o trabalho como uma lei. Então, aquele que trabalha, ele tem o direito ali ao seu lucro, aos seus frutos. Então, aqui nós vamos ter um ponto importante, que é a não condenação do dinheiro. Porque o dinheiro é uma necessidade. É através do dinheiro que nós temos aí o progresso da ciência, na educação, em todos os setores da humanidade nós temos aí o progresso. Sem o dinheiro nós não teríamos o progresso. Então, o dinheiro, ele não é um mal, ele é um bem. É o mau uso do dinheiro que é um mal. Então, nós temos, por exemplo, uma faca. Nós podemos fazer um jantar com essa faca e podemos pegar essa faca para ferir alguém. É a mesma coisa o dinheiro. Então, o dinheiro, ele não é uma coisa pecaminosa, não é uma coisa suja. O dinheiro é um bem. Então, o bom uso do dinheiro. E aqui nós temos um homem avarento. É aquela pessoa que só pensava em si e não pensava em distribuir. Então, a prova da riqueza é uma prova muito difícil, porque ela requer o quê? Abnegação e caridade. Então, é uma prova, como assim também a pobreza é uma prova, é a prova da renúncia, é a prova do sacrifício. Então, acumular coisas que nós não vamos levar dessa vida, isso é um mal. E o que devemos acumular? São as virtudes. A prática do bem é aquilo que nós viemos fazer aqui, porque antes de reencarnar nós programamos como vai ser a nossa vida aqui, o que nós vamos fazer aqui. Então, vamos reencarnar numa família, trazemos ali afetos e desafetos do passado. Os desafetos são aquelas pessoas que nós prejudicamos lá atrás, ou vice-versa, com uma proposta de crescimento, com uma proposta de amor. Então, muitas vezes reencarnamos numa condição de pobreza. E é uma prova maravilhosa, porque é uma prova de renúncia, é uma prova de tecermos esforços para superar muitas coisas. Não é uma prova, eu nasci pobre, eu tenho que me contentar,
não é aquela questão de acomodação, não é isso. Mas o que eu posso fazer para melhorar? Eu sempre costumo dizer o seguinte, que o fracasso e sucesso estão dentro da gente. Vence aquele que a gente alimenta. Então, se a gente alimentar o fracasso, nós vamos ser um coitadinho. Nós vamos ser aquela pessoa que vai se entregar, que vai procrastinar, que não vai fazer nada para ter uma vida melhor. Então, aquela que alimenta o sucesso, ela vai falar o seguinte, não, eu sou pobre, mas isso não quer dizer que eu não possa trabalhar e ter uma condição melhor de vida. Então, eu vou aproveitar, eu vou estudar, eu vou fazer o máximo possível para sair dessa posição. Então, nós temos possibilidades de crescimento. Isso é a lei do trabalho. Agora, aquela pessoa que nasce numa condição de riqueza é uma prova muito difícil, porque é uma prova onde ele vai ter que vencer ali o seu orgulho, o seu egoísmo, porque muitas vezes o rico que desconhece a reencarnação, ele se acha superior a todo mundo. Ele acha que, se ele acredita em Deus, por exemplo, ele acha que Deus deu ali aquela fortuna porque ele merece, ele é um eleito de Deus. Só que ele não tem consciência que, pelo menos reencarnado, porque nós temos aí a bênção do esquecimento, que essa riqueza é uma prova muito difícil. E essa riqueza, bem utilizada, ela vai servir para que ele possa usar essa riqueza para dar empregos, emprego digno, né? Onde ele vai ter condições ali de dar aos seus funcionários um bom salário condizente ali com a sua renda que ele tenha, né? Ou dar, por exemplo, uma assistência médica e favorecer esse funcionário, valorizando o seu trabalho, porque através do trabalho desse funcionário que a sua empresa também tem uma boa produção. Isso às vezes não acontece. Então a pessoa acha que o seu trabalhador é aquele servo, ainda está naquela ideia da Idade Média. Então ele tem que trabalhar porque eu pago o seu salário, não faz mais nada que obrigação. E nós sabemos que um trabalhador, quando ele trabalha numa condição onde ele não é reconhecido, onde ele recebe agressão moral, onde ele não é valorizado, não tem um bom salário ali condizente com a sua função, ele não trabalha satisfeito, ele trabalha muitas vezes revoltado, não vê a hora de chegar sexta-feira, porque aí chega final de semana, eu vou ficar livre de tudo isso. Muitos, quando recebem agressão moral, chega no domingo à tarde e começa a dar uma depressão, assim, não é aquela depressão, viu, gente? Mas aquela tristeza de saber que tem que voltar a trabalhar e conviver com aquela pessoa difícil, mas eu tenho que aguentar esse emprego porque é o meu ganha-pão, eu preciso levar o dinheiro para minha família. E aí começa a dar aquela tristeza, porque no dia seguinte ele tem que enfrentar aquele patrão que é, na verdade, aquele patrão que causa muita dor e sofrimento pelas suas agressões morais, por, às vezes, intimida esse funcionário, qualquer coisa ele diz, olha, não fizer bem, vai ser mandado embora. Então, isso cria um ambiente, uma vibração péssima, horrível. E eu estou falando isso porque isso acontece muito. Nós temos muitas pessoas que entram num processo de depressão por causa do trabalho. E entram aí numa assistência médica e se aposentam, às vezes, antes da hora, por um processo de depressão causado por um mau patrão. Então, isso é o que o Evangelho vem nos falar também. Então, isso tudo é um empréstimo. Nós podemos nascer ricos ou pobres. Então, nós temos que fazer bom uso dessa oportunidade que Deus nos confiou. Agora, esse mal rico, que ele utiliza todo esse dinheiro para si mesmo,
Nós vemos muito isso no meio corporativo. É aquela pessoa que ela só pensa nos lucros, nos lucros, nos lucros. E ela vai cada vez mais gastando somente consigo mesmo, com a sua família, e paga mal seus funcionários. Então, esse mal rico é como esse da parábola, que só pensa em si. É o rico egoísta. Só que quando ele desencarna, ele vai se decepcionar e muito. Porque ele vê que aquele empréstimo que ele teve, ele não soube utilizar bem. E quantas vezes nós recebemos talentos nessa vida que nós não aproveitamos? Quantas vezes nós valorizamos apenas o ter, a aparência, os títulos? Tudo isso é empréstimo. E o que nós devemos valorizar? As oportunidades que Deus nos dá. Estamos aqui num país com muitas dificuldades atualmente, mas é o país que nós precisamos e que nós merecemos, porque estamos aqui. Então, ao invés de nós ficarmos só reclamando, vamos enviar boas vibrações para todo esse povo que está aí no governo, nas administrações, não só da presidência, mas da prefeitura, né, do governo do estado, vibrações de amorosidade, vibrações de paz, de luz, para que administre com amor, justiça e caridade, porque também são empréstimos. Olha a responsabilidade de todas essas pessoas, a responsabilidade daquelas pessoas que têm o dinheiro na mão e que esse dinheiro, ele promove trabalho, promove sucesso. É uma prova muito difícil, porque o poder muitas vezes sobe a cabeça. E as pessoas não se dão conta que uma hora elas vão perder tudo isso. Que desencarnam é como aquela mulher que foi uma rainha, que está lá no Evangelho. Ela desencarna, e ela era uma rainha, e quando ela desencarna, ela vê que ela não era nada lá no plano espiritual. E ela vê, inclusive, aqueles seus servos, todos que eram seus servos aqui na Terra, mas que lá no plano espiritual estava muito acima dela. E ela fala para nós, nessa mensagem do Evangelho, que ela era muito pobre no mundo espiritual. Então, o que nos fala esse ensinamento? Para valorizarmos os verdadeiros tesouros que a traça e a ferrugem não corrói. Então, o que adianta nós acumularmos coisas aqui na Terra se não acumulamos aquilo que é essencial, que são as virtudes, a prática do bem, valorizar cada dia, valorizar a nossa família, os nossos amigos. O que eu estou fazendo aqui para melhorar? Porque Deus dá a cada um uma pequena missão. Então, nós temos aí os nossos talentos. Então, será que nós estamos enterrando nossos talentos? Ou será que nós estamos fazendo com que esses talentos, eles produzam mais e mais? Os talentos são, na verdade, as oportunidades. Então, fazemos uma programação, reencarnamos aqui. O que estamos fazendo da nossa existência? Então, Jesus fala, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas ele também diz um outro ensinamento, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse sentido, perder a sua alma, é metafórico, porque a pessoa ela quer, a todo custo, ganhar o mundo inteiro, no sentido de ter sucesso, fama, riqueza, beleza física, mas chega no mundo espiritual e vê que não tem nada, e imensamente pobre, porque a única coisa que nós levamos daqui é a bondade, o bem que fazemos, é vencer as nossas más tendências,
É refletir todos os dias, o que eu fiz hoje do meu dia? Qual é o bem que eu fiz? Pensei mal de alguém? Julguei mal alguém? Gente, nós julgamos até pelo pensamento, tá? Porque às vezes a gente acha que julgar é chegar para o outro e ficar lá criticando a outra pessoa. Não. Nós julgamos até pelo pensamento. Então, vemos alguém que nós não gostamos muito, pronto. Já começamos a julgar ali, pensando. Só que nós esquecemos que pensar é criar, porque somos co-criadores divinos. Deus é criador e nós somos os co-criadores. André Luiz fala isso. Então, pensou, criou. Então, que tipo de energia nós estamos criando a cada segundo? Porque nós pensamos a cada segundo. Então, é cuidar desse verdadeiro tesouro, que a traça e a ferrugem não corrói. Então, começa pelo pensamento, pelas palavras. Como estamos utilizando as nossas palavras? Para o bem ou para o mal? Estamos sendo maledicentes? Estamos apontando o dedo? Estamos dizendo coisas e ferindo outra pessoa? Nós começamos isso às vezes quando acordamos. Quando começamos já criticando o nosso familiar. Quando criticamos, por exemplo, o porteiro do prédio. Quando saímos na rua e não temos paciência ali no trânsito. E já mandamos aquela vibração ótima, né, para a mãe da pessoa. Olha só, isso é de manhã, hein? Acordamos, né? Vamos trabalhar, pronto. E aí nós temos uma galera do lado de lá, opa, vai no SEAC, né? Vai lá assistir palestra, vai dar palestra. Olha só. E aí depois a gente fala, não sei o que aconteceu hoje, né? Tô cansado, não é? Ai, não sei, tô assim, estressado, não sei o que aconteceu. Não briguei com ninguém, mas ficou brigando desde que saiu de casa, né? E aí vai dormir, acorda cansado, não dorme direito. Por que será? Porque a gente já chamou um monte, né, gente? A gente já vai chamando. Os espíritos influenciam na nossa vida? Qual que é a resposta lá do Livro dos Espíritos? Muito mais do que pensais. Na verdade, são eles que vos dirigem. Então, a gente já começa logo cedo. E a gente vai para o trabalho, né? E no trabalho, nós sabemos que nós temos competitividade, não é isso? Muita gente competindo, somente grandes empresas. E a gente olha aquele chefe, né, maravilhoso, né? E a gente já fala, ai meu Deus, né? Ou aquela pessoa... E a gente já manda aquela energia, né? E olha só, aí eu dou a receita para vocês. Vamos mudar a energia. Viu aquela pessoa difícil? Mentalmente. Porque pensar é criar, gente. Pensou, criou. Porque nós criamos o tempo todo energias, formas, pensamentos. Então vamos ver aquela pessoa que é, né, aquela pedra no nosso caminho. Vamos mandar luz. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te desperte para a luz, para o amor, para a paz. Olha como é diferente. Mas será que nós fazemos isso? Isso são as virtudes. Isso é o verdadeiro tesouro que Jesus ensinou, que nós vamos levar para outro mundo. Porque dinheiro, beleza física, títulos, fica tudo aqui. André Luiz chega no mundo espiritual e quando ele é socorrido, que ele vai ajudar lá, né? Ele já fala assim, olha, eu sou médico. E Narcisa fala para ele, os títulos da terra. O que você entende de medicina espiritual? E ele viu que não entendia nada. E ele começou como? Como faxineiro. Ele já foi limpar lá, né?
Olha só, esse ensinamento para nós. Porque às vezes a gente tem muitos títulos, a gente se acha, né? Poderoso. E às vezes você conversa com uma pessoa simples, humilde, e ela tem uma sabedoria milenar, que foi conquistando em muitas e muitas vidas. Isso é a virtude. Esse é o verdadeiro tesouro que Jesus ensinou. Que a traça e a ferrugem não corrói. Então nós temos que pensar nesse tesouro que enriquece a nossa alma, que vamos levar. Tem o livro Voltei, quem não leu, leia, gente. É um livro do Chico Xavier. Esse espírito, ele era Frederico Friedman, não é isso? Então, mas era do presidente da federação, né? E o espírito assina como irmão Jacó. Então, ele era uma pessoa que aqui na Terra, ele era espírita, atuante, presidente da FEB, né? Então, ele trabalhava várias horas, assim como a gente, né, André? Igualzinho, trabalhava, né? Vem no saque todo dia, trabalha. Chega no plano espiritual, acha que vai lá, não é nem para o nosso lar, viu? Alvorada Nova, que é acima do nosso lar. Então, se acha o iluminado. E aí ele está ali, né, sendo socorrido pelo Dr. Bezerra de Menezes. Eles estão esperando mais alguns espíritos que desencarnaram. E aí chega uma professora primária, né? Cuidava de crianças. E ela chega assim, aquele espírito com uma luz imensa. E o Jacó, cadê minha luz? Não tinha luz nenhuma. Porque é conquista. Não basta vir trabalhar na casa espírita, gente. É no dia a dia. Essa conquista é no dia a dia. Então, prestar atenção no que nós pensamos, no que nós falamos, no nosso comportamento, porque vir aqui falar para vocês é muito bom, é fácil, é muito fácil. Aí tem o ego, né? A vaidade. Tem isso, gente. A gente não pode negar, tem isso. Expositor é devedor de ontem. Ele desviou muita gente pelas palavras, pelo mau discurso. E hoje ele tem a tarefa de vir e ensinar o Evangelho. Então, quando nós estudamos, o primeiro a aprender somos nós. E olha a responsabilidade. Então, aquela professorinha tinha aquela luz, o Jacó viu que não tinha luz. E isso é um alerta para todos nós. Porque ela tinha amealhado tesouros no céu. Era uma professorinha simples. Professora ganha muito bem, né, Rosana? Muito bem, né? Entendeu, gente? Então, ela era uma pessoa simples. E às vezes a pessoa tem muito dinheiro, tem poder, tem títulos, e se acha, né, o enviado de Deus, o privilegiado. E aí chega no mundo espiritual sem luz, extremamente pobre, carente. Então, esse ensinamento, ele nos vem dizer o seguinte: o que estamos amealhando? Então, Platão falava do mito da caverna. A caverna é a terra, o mundo ilusório, o mundo onde nós valorizamos somente as formas imperfeitas. As formas imperfeitas é tudo que existe aqui na Terra. É o dinheiro, os títulos, né? Tudo que nossos corpos, inclusive ele falava que o corpo era o cárcere da alma, porque nós estamos encarcerados nesse corpo. E que a verdadeira beleza, o bem, o belo, estava no mundo das ideias, né? Ou mundo suprassensível, que é o mundo espiritual.
Então ele falava o seguinte, que a preocupação do homem deveria ser a busca pelas virtudes, pelo bem, e em vencer os vícios. Olha, Platão já dizia isso há 2.500 anos atrás. Por isso que Sócrates e Platão, eles são considerados precursores da doutrina espírita. E Nietzsche ele fala o seguinte, que Sócrates e Jesus inventaram o pecado, inventaram a moral. Mas essa moral que nós precisamos, porque quando nós focamos apenas nas sensações do corpo, nas sensações das coisas físicas, desse mundo ilusório, a alma sofre. Por isso que nós vemos nesse mundo tanto vazio existencial. Às vezes a pessoa tem de tudo. Ela tem fama, dinheiro, sucesso, né? E se suicida. Nós vemos isso diariamente. Pessoas com muito dinheiro, famosas. Por que isso? Porque isso não preenche a alma. Os verdadeiros valores preenchem a alma. A alma, ela fica plena de satisfação quando ela começa a entender os valores espirituais. Esses valores que alimentam a alma, que é o bem, a consciência pacificada. Porque eu costumo dizer, quando a pessoa não encontra um sentido para a vida, a sua vida fica sem sentido. E encontrar o sentido para a vida é encontrar tudo aquilo que preenche a alma, que é o amor, a prática do bem. Então, às vezes eu costumo brincar. Às vezes eu falo isso para os meus alunos, às vezes eu falo até lá dentro para o pessoal, quando eu faço preparação. A pessoa fala assim, o que você vem fazer no SEAC? Vem fazer caridade. Para si mesmo, né? Como? Para si mesmo. Porque quando nós estamos aqui trabalhando, somos os primeiros a serem beneficiados. Porque isso alegra a nossa alma. Nós nos sentimos bem aqui, fazendo bem. A caridade é consequência. Mas primeiro nós estamos alimentando a nossa alma, fazendo bem. Então, fazer o bem, naturalmente, é isso que alegra a alma. Quando nós conseguimos ajudar alguém, quando as nossas palavras conseguem atingir o coração daquele que está desesperado, isso que alegra a alma. Quando nós somos úteis. E aí nós vamos ganhando amigos espirituais. Isso é o verdadeiro tesouro. E de que forma? Imagine uma pessoa que está ajudando alguém em desespero, que está encarnado. A pessoa vem encarnada em desespero e nós a conseguimos ajudar. Imagine só, vamos supor que ele tem uma mãe desencarnada, a avó, sei lá, quem mais. E aí esse espírito fala, nossa, está ajudando meu filho. Desinteressadamente. E esse ser desencarnado, ele começa a ser grato àquela pessoa que nós estamos ajudando. E nós vamos arrumando amigos invisíveis, sem saber. Isso é o verdadeiro tesouro. E aí desencarnamos, temos milhões de amigos que não tínhamos ideias. Foi isso que aconteceu com Bezerra de Menezes. Quando ele desencarnou, ele estava lá na cidade espiritual, se recuperando. E aí ele começou a ouvir um monte de vozes, um monte. E o benfeitor diz a ele, mas olha, ele fala para o benfeitor, o que é esse monte de pessoas, né? Eram espíritos, almas desencarnadas, tá, gente? Aí ele falou, essas pessoas, esses espíritos, são aquelas pessoas que você ajudou. E que vieram aqui te agradecer.
Porque não são só aquelas pessoas que ele ajudou na terra e desencarnaram, mas também as almas que essas pessoas tinham ali, os laços espirituais. Porque nós temos ali a constelação familiar, diz que nós temos os nossos ancestrais. E todos esses ancestrais fazem parte da nossa família espiritual. Então, quando nós ajudamos alguém, nós vamos arrumando amigos, conquistando amigos, almas que vão sendo gratas a nós. E nós não fazemos isso só no centro espírita. Nós fazemos isso mais no nosso dia a dia. Não só no nosso lar, com os nossos vizinhos, com aquela pessoa que a gente encontra às vezes no ônibus, no metrô, no nosso trabalho. É isso que nós temos que ter em mente. Esses são os verdadeiros tesouros que a traça e a ferrugem não corrói. Que aquele homem sensato, ele achou o seguinte: eu vou ter muitos bens para toda a minha vida. Só que ele não sabia que ele ia desencarnar naquele dia. E o que ele ajuntou para quem seria? Né? Iria ficar aqui. A traça e a ferrugem iria corroer. Então, a parábola vem nos ensinar para valorizarmos aquilo que é essencial. O amor, a prática do bem, vencer as nossas más inclinações e conquistar as virtudes que já estão em essência dentro de nós. Porque nós somos perfectíveis. Quando Deus nos criou, colocou a centelha divina em cada um de nós. Então nós temos em essência todas as virtudes. E isso é a verdadeira propriedade. Isso é o verdadeiro tesouro que vamos levar para a imortalidade da alma. É isso que viemos fazer aqui, nesse mundo ilusório das formas imperfeitas. É mais um pequeno degrau da nossa escala evolutiva. Porque quando olhamos a nossa existência aqui apenas como breves segundos na imortalidade da alma, nós vamos compreender o que é uma existência. Não é nada. Nós precisamos de milhares e milhares de existências até chegar à perfeição. André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 20, que o princípio inteligente, ao adentrar na matéria, ele é envolvido com uma tênue camada de fluido vital. Então ele vai estagiar primeiro no mineral, depois no vegetal, depois no animal. Até ele chegar na fase luminal, ele levou 1,5 bilhão de anos. Fase luminal, homem primitivo. Para chegar à angelitude, temos o livre-arbítrio. Vamos precisar, olha, talvez de bilhões de anos, porque cada um vai traçar a sua rota, o seu caminho. Então, isso vem nos ensinar que uma existência, ela é quase nada perante a imortalidade da alma. Mas o melhor da lição de hoje, com todo esse conhecimento, vamos valorizar a nossa existência aqui na Terra, porque estamos recebendo muito com a doutrina espírita. E a quem muito recebeu, muito lhe será cobrado. Então, que possamos refletir e valorizar o que é essencial: o bem, o amor e a conquista das virtudes. Muita paz a todos. Obrigada.